Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueça de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje é sobre o batismo. O que é, qual é o significado do batismo? Então nós vamos falar sobre o batismo e quero deixar bem claro que não é para criar polêmica, para achar que a gente está acima da verdade, acima do bem, acima do mal. Não. O ensinamento do batismo é da Bíblia, conforme diz a Bíblia. Não é questão de batismo evangélico, não é batismo católico, não é batismo de outras religiões, não. Nós vamos falar do batismo bíblico, a qual Deus nos deu uma direção para nós. Muito bem. Então, nós evangélicos só batizamos pessoas da adolescência para cima, 13 anos, 12, 13 anos para cima. Por quê? Porque uma criança, ela não tem pecado que a condene. O pecado de uma criança não condena ela. Ela não tem do que se arrepender. Então, uma criança de 7 anos, 8 anos, 10 anos, é tudo criança. Até os 12 anos é considerado criança. Os meninos brincam com carrinho, brincam na terra, as meninas brincam com boneca, brincam de pular corda e assim por diante, coisas de criança. Dos 13 anos para cima, o menino já consegue ser pai. Ele já começa a se masturbar. Porque ele começa a conhecer, sentir reação no seu corpo sexual. A menina, depois que ela começa a ter a sua menstruação, ela começa a sentir reações sexuais no corpo, aonde começa o pecado, cada malícia, a mentalidade. Então vejam que aí começa uma outra atividade. Quando é criança, até ali não. Uma menina de 10, 11 anos não sente reação sexual. O menino também não sente uma reação sexual. É dos 12, 13 anos para sempre. Um menino de 13 anos ele consegue ser pai. Uma menina com 13 anos consegue ser mãe, como Maria, mãe de Jesus. Então nós vemos que este é a questão do batismo.
O batismo é sobre arrependimento. Arrependimento. Muito bem. E também eu queria fazer mais uma notificação que o batismo de João é um e o batismo de Jesus é outro. Não tem nada a ver um batismo com o outro. O batismo de João, ele foi para arrependimento de Israel que tinha abandonado o seu Deus, o Deus de Israel. E Deus o manda buscar e eles têm que se purificar pelas águas do batismo. Se ele batizasse, ele tinha mostrando em seu coração que estava arrependido do que eles fizeram. E também João ia apresentar Jesus, o Messias, para Israel. Nem João mesmo conhecia. E como foi que João conheceu a Jesus? Como foi que João sabia que era o Messias? Que ele não conhecia. Foi quando ele recusou batizar a Jesus. Aí ele reconheceu: como que eu vou batizar ele se ele não merece? Ele não tem do que se arrepender. João reconheceu Jesus como Messias. Ele recusou batizar a Jesus. Eu não sou digno, nem de me abaixando, desatar as sandálias dos seus pés. Vejam como que ele reconheceu o Messias. E Jesus batizou, não porque ele não tinha do que se arrepender, não. Jesus batizou porque ele estava dando início do seu batismo, que todos os seus seguidores teriam que passar por esse processo do batismo. Então vejam que o batismo de Jesus só entrou em validade. Ele foi inaugurado no dia em que ele batizou, mas só teve validade, entrou em vigor o batismo de Jesus após a sua morte e após a descida do Espírito Santo. Então vejam, Mateus capítulo 28, versículo 18, da parte B do versículo até o 20, que diz assim: E disse Jesus: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós vamos falar passo a passo do batismo. Muito bem. O que é batismo? Que pergunta, hein? Que pergunta! Batismo
é um ato simbólico da morte e ressurreição de Jesus. Toda pessoa que vai batizar, ele tem que fazer o mesmo que Jesus fez. Então vejam, como que a pessoa vai chegar até lá? Como que a pessoa vai chegar até Jesus? Então vejam, em Marcos capítulo, é a mesma palavra, né? Em Marcos capítulo 16, 15, a palavra de Deus diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, Senhor, eu sou o evangelista Eugênio e queria lhe fazer uma pergunta. Quando eu chegar diante dessa pessoa, que o Senhor está mandando eu pregar o evangelho, o que eu falo para essa pessoa? O que eu digo para essa pessoa que o Senhor mandou falar para ela? Boa pergunta, evangelista Eugênio. Você diz o seguinte: o que está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 32. Essa pessoa tem que observar essa palavra. Evangelho São Mateus, capítulo 10, versículo 32, que diz assim: portanto, isso foi Jesus quem falou, deixou registrado e que mandou pregar para todo mundo. Portanto, qualquer que me confessar, declarando publicamente diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Todos devem de confessar, declarar publicamente diante dos homens que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Senhor. Quem não fizer isso, ele vai ser rejeitado diante de Deus. E mais uma pergunta, Jesus. E como essa declaração deve de ser feita? Muito bem. Como que deve ser feita essa declaração? Eu fui lá, eu preguei para a pessoa para falar sobre Jesus, a pessoa ouviu, porque a fé em Jesus, a fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus, a mensagem que Deus está enviando. Então a pessoa vai criar fé no seu coração. E vejam a pergunta que eu fiz para Jesus: Senhor, e como essa declaração ela deve ser feita? Como que é feita essa declaração? Outra boa pergunta, evangelista Eugênio. Essa declaração só é feita com o
batismo. Só com o batismo a pessoa declara que Jesus é o Senhor. Ele está aceitando Jesus como o Senhor. Por quê? Porque ele está sendo batizado. E o que é o batismo? É o símbolo da morte de Jesus. Quando o candidato entra nas águas e ele é perguntado, você confessa que Deus enviou a Jesus para te salvar e que Jesus é seu único Salvador? Ele: confesso e aceito. Então ele é afundado, é imergido na água, e é isso assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o candidato desce as águas, ele está sendo sepultado. É o símbolo da morte de Jesus. Ele está sendo sepultado com Cristo. Ele aceitou Jesus e creu. Ele foi sepultado com Cristo. Quando ele desceu as águas, ele está sendo sepultado. Jesus ficou dentro do buraco lá da terra? Não. Jesus saiu vivo, ressuscitou e foi para o céu. Quando a pessoa, o candidato, levanta das águas, ele está ressuscitando com nosso Senhor Jesus Cristo. A natureza velha dele ficou presa. A natureza pecaminosa dele está sepultada, morreu. E quando ele, naquele momento que ele levantou das águas, ele está sendo ressuscitado. Ele vai viver em novidade de vida. Ele vai ter vida nova, sem pecado. Agora não mais é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. E ele vive em Cristo. Ele não vive mais no pecado. Ele não vive mais na sua natureza velha, pecaminosa. O batismo é o símbolo da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa levantou do batismo, quando o candidato levanta do batismo, ele confessou que Jesus é o Senhor. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 3 do Evangelho de São João, versículo 17. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho. Vou repetir. Porque Deus, Jeová, enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se, não para que condenasse o mundo. Não foi para isso, não. Apesar que o mundo merecia ser condenado, mas não foi para isso que Deus mandou Jesus, para condenar o mundo, não. Não foi para isso, não. Então, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por ele. E vejam as regras que Deus pôs. Você é livre para ir para o céu, para ir para o inferno. Se você quiser aceitar as regras de Deus, você segue a palavra de Deus. Se você não quer, também não é obrigado. Não é obrigado.
Jesus morreu na cruz gratuitamente. E pode ver, olha o amor de Deus como é tão grande. Ele não força ninguém a seguir a Jesus. Se você não sente no coração de seguir, você não é obrigado a seguir, não. Pode fazer o que você quiser. Só que no céu você também não vai entrar. No céu também você não vai entrar. Se você não gosta de Jesus, o que você quer fazer na casa dele? Então, nós vemos que o batismo, ele é um sinal, é um símbolo da morte e da ressurreição de Jesus. Muito bem. Então, o que isso significa espiritualmente? O batismo. Então, espiritualmente, isso significa que nós que somos batizados, a pessoa quando é batizada, olha, ele está identificado com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele aceitou. Ele está identificado com a morte de Cristo no Calvário. Agora, tem três fundamentos do batismo. Três fundamentos. Olha, vamos observar bem isso aí. Primeiro fundamento. Jesus morreu. Primeiro fundamento. Jesus morreu. Nós que somos seguidores dele, temos que morrer com ele também. É no batismo que nós morremos com ele. Jesus morreu e nós temos que morrer com eles também. No batismo. No batismo. Que é uma simbologia. Muito bem. Segundo fundamento. Jesus foi sepultado. Nós temos que sermos sepultados com ele também. No batismo. No batismo. Terceiro fundamento. Jesus ressuscitou quando o candidato levanta das águas. Quando nós levantamos da água, estamos sendo ressuscitados com ele. Estamos sendo ressuscitados com Jesus. A partir das águas, a nossa vida é outra. Nós estamos declarando, nós estamos deixando a vida de pecado. Louvado seja Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, a declaração que nós estamos confessando no batismo. Louvado seja Deus. Que eu quero mostrar ainda mais um detalhe do batismo. Louvado seja Deus. Que diz assim, que quando nós somos quando estamos sendo batizados, quando nós estamos descendo as águas, sendo batizados, nós estamos nos declarando publicamente, para todo mundo que está ali assistindo o batismo, publicamente, e nada escondido. Tanto é que nós não envergonhamos do nome de Jesus, tanto é que nós fazemos isso publicamente, para todo mundo ver, até filmado. Dizendo: Jesus é o nosso Salvador. E nós estamos cortando. Quando nós estamos sendo batizados, nós estamos dizendo isso: Jesus é o nosso Salvador. E nós estamos cortando todas as alianças com o mundo,
todos os contatos com o mundo pecaminoso. Nós estamos se desligando. Quando estamos descendo as águas, nós estamos fazendo contato, estamos desligando com todas as alianças do mundo pecaminoso. Pecaminoso. Com o mundo, com o pecado. E, portanto, agora, o viver nosso é Cristo. O viver nosso é Cristo. Então, nós vemos que, louvado seja Deus, estamos quebrando todas as alianças com o diabo. Todos os contatos que nós tínhamos com Lucifer, com o diabo, com o demônio, com Satanás, nós estamos desligando. Antes nós éramos obrigados a servir, porque nós éramos escravos do pecado. Veja, quando o diabo fume, nós tínhamos que fumar. Mate, nós tínhamos que matar. Faça isso, nós tínhamos que obedecer, porque nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo. Traia a sua mulher, ele traía a sua mulher. E vejam, a gente era escravo, dependia do diabo para poder viver. Nós tínhamos abandonado a Deus. Então nós vemos que o batismo, nós estamos desligando com essa aliança, com esses contatos pecaminosos. Nós estamos saindo do reino das trevas e indo para o reino da luz. Para o reino da luz. Vamos ver o que Jesus falou? O que Jesus falou em Lucas capítulo 10, versículo 8 e 9. Olha o que Jesus falou. Tudo isso aí com referência ao batismo. Jesus disse assim, olha bem, Lucas capítulo 10, versículo 8 e 9, né? Que diz assim, olha, e, evangelista Eugênio, e em qualquer cidade em que entrares, curai-os, versículo 9, só a parte A do versículo estou lendo, tá? Curai os enfermos que nela houver. Não é? Que nela houver. E diz-lhe nessa cidade, é chegado a vós o reino de Deus. Olha o que nós falamos lá no batismo. Estou desligando do mundo das trevas e entrando no reino de Deus. Agora você vai em todas as cidades, cure os enfermos, e pondo a mão sobre os enfermos o curarão, falarão novas línguas, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E diz-lhe para essa cidade que você foi, por essa casa para onde você foi, diga-lhe para ela, é chegado a vós o reino de Deus. Quando a pessoa confessa o nome de Jesus, é só através do batismo. Não sei se vai dar para você ter uma noção
Que Jesus não falou num berçário para João Batista batizar as crianças. Não era as crianças que estavam lá no Jordão para se batizar. Criança não tem do que se arrepender. E como que uma criança ela vai pregar o evangelho? Uma coisa que nem ela sabe do que se trata. Tem outras religiões que às vezes a pessoa morreu, algum parente deles, e ele batiza uma pessoa viva em nome do defunto, para salvar o defunto. Olha que batismo completamente fora da Bíblia. Batismo de criança não existe na Bíblia. Não estou falando isso para querer contenda, não. Tá? Não tem nada a ver. Eu estou falando Bíblia. Jesus, quando foi batizado, ele tinha quase 30 anos. Em Israel não existe nenhum profeta com menos de 30 anos. João Batista começou a pregar com 30 anos de idade. E Jesus foi batizado, ele tinha quase 30 anos. Então, profeta nenhum poderia ser batizado com menos de 30 anos. Agora nós vemos aqui no Brasil, menino com 15 anos, que diz que é profeta, que nem saiu das fraldas ainda. É tudo antibíblico. Tudo antibíblico, a Bíblia não mudou. É tudo antibíblico. Então nós vemos, batismo também, de criança é antibíblico. Eu fui batizado quando era criança, mas meu pai era um ignorante, não conhecia as Escrituras Sagradas. Mas agora que eu cresci, eu que tomei a minha decisão, porque a Bíblia também fala assim: pai não salva filho, filho não salva pai, cada um tem que salvar a si mesmo. A responsabilidade é de cada um. A responsabilidade do meu pai é dele. A responsabilidade da minha mãe é dela. dos meus irmãos é dele, dos meus filhos é deles. A minha responsabilidade é somente minha. Eu não sou responsável para a salvação dos meus filhos. Não sou responsável pela salvação dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe. Não! Dos meus vizinhos. Não! Eu sou responsável pela minha salvação. É eu que tenho que crer em Jesus Cristo como Salvador da minha alma. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra de Deus. E nós vemos aqui, louvado seja Deus, que o batismo, a pessoa tem que se preparar, ouvir as mensagens de Deus. Em Apocalipse está lá: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ninguém vai poder, no último dia, ninguém vai poder se safar. Mas eu não convido. Nunca. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Fala assim: glória a Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Então, como que Jesus vai estar na porta, no coração de alguém?
é através da sua palavra. A palavra que ele coloca na minha boca, na boca de toda a sua igreja, todos os pregadores, toda a igreja que fala para outra pessoa. Olha, precisa aceitar Jesus como seu Salvador. É Deus falando na boca, é Deus dando o recado. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Não é piada, não. Não é pegadinha, não. É ouvir a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É recado que Deus está nos mandando. É o recado que Deus está lhe mandando. Então você tem que ouvir com o ouvido e com o coração. Abrir o coração e receber a palavra de Deus. Vai formar fé em seu coração e no seu entendimento, para que você possa se batizar confessando o nome de Jesus. Só através do batismo que o nome de Jesus é declarado como Salvador. Só através do batismo. Então nós vemos, louvado seja Deus. Mas vamos ver aqui também outra passagem muito interessante, que diz assim, o Evangelho de São João, capítulo 17, glória a Jesus. Glória a Jesus. 17, do versículo 14 ao 16. Muito bem. Mas que diz assim. Jesus diz em sua oração. O capítulo 17 de João é uma oração que Jesus está fazendo a Deus, ao Pai, né, intercedendo por todos nós. Olha, presta bem atenção, do 14 ao 16, a explicação que Jesus nos dá. Olha aí. Jesus diz em sua oração ao Pai o seguinte: eu dei a tua palavra a eles. Jesus falando. Ué, Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá, Jesus agora está aqui. Deus já deu ele já para nós, ele está aqui, tá. E olha a oração dele, olha, Pai, o Senhor me enviaste aqui ao mundo. Eu dei a sua palavra a ele. Eu entreguei o seu recado a ele, a todo mundo. É chegado o reino do céu, a vida eterna. Eu dei o seu recado a ele. O mundo. Olha, toda a igreja, nós que somos evangélicos, crentes na pessoa bendita de Jesus, nós aceitamos essa palavra. E o mundo ficou aborrecido com nós. Perdi muitos amigos, perdi irmãos, perdi um monte de amizade. Eu não queria mais ter amizade porque eu era um crente, um evangélico. Não andava mais na gandaia com eles, com os meus amigos. Não fazia mais a safadagem que eles faziam, que a gente fazia junto. Então, como comecei a seguir a Jesus, eles ficaram aborrecidos comigo. E com todos nós evangélicos. Nós somos detestados pelo mundo inteiro. Ninguém gosta de crente. Ninguém gosta de crente. Então nós vemos, o mundo ficou aborrecido.
Porque a igreja recebeu a mensagem de Jesus, o recado de Deus. Porque agora eles não são mais do mundo. Tá vendo? Jesus falou? Agora não somos mais do mundo. Ah, mas a gente come arroz e feijão aqui. Sim, nós estamos no mundo. Mas nós não pertencemos ao que o mundo faz no pecado. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não fazemos o que o mundo quer. O mundo não nos domina mais. O pecado não tem mais poder sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Veja. Está vendo a palavra de Deus? Então nós vemos. Louvado seja Deus. Vou repetir. Porque agora eles, a igreja, não é mais do mundo. Eles não são mais do mundo. Eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Eles não pertencem mais a essa cobaia do pecado. Eles estão aqui, mas não pertencem a esse lugar. O nosso lar é celestial, aonde Jesus foi preparar a nossa morada eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como eu não sou do mundo. Versículo 15. Eu não peço que tu, ó Pai, os tires do mundo, mas que livre eles do mal. 17 e 16. Por quê? Porque eles não são mais do mundo, como eu, que também não sou do mundo. Nós já morremos com Jesus no batismo. Nós já fomos sepultados com Jesus. O que nós fazíamos quando nós estávamos no mundo pecaminoso ficou lá dentro da sepultura do nosso batismo. Quando descemos, fomos sepultados no batismo. Todo o meu pecado ficou no fundo do mar. E quando eu levantei, Deus já me transformou. Tirou da minha alma toda a minha dívida, todo o meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E purificou a minha alma. E vejo, louvado seja Deus, a importância do batismo, como que nós confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo. É com o batismo que nós confessamos o nome de Jesus. Eu quero ainda ler Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 22. Se não me falha a memória. Que diz assim. Deixa eu ver na Bíblia aqui, tá? Glória a Jesus. Colossenses, capítulo 2, que diz assim. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia, aqui, rapidinho. Colossenses, capítulo 2, olha o que Paulo fala, que Paulo nos ensina. Depois eu vou ler Gálatas também, capítulo 2, né? Versículo 20, né? Deixa eu ver aqui, Colossenses, capítulo 2, achei, versículo 20, né? Versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quando aos rudimentos do mundo, porque vós carregam ainda de ordenança
como se vivesse no mundo. Então nós vemos em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já está crucificado com Cristo. Nós morremos com Cristo, nós estamos crucificados, nosso corpo velho, a velha natureza nossa, pecaminosa. O velho Eugênio, que fazia aquela atrocidade, pecado, adultério, tudo que não prestava. Quando ele morreu no batismo, o corpo dele foi, corpo velho, do velho homem, a velha natureza, aquela natureza que tinha em mim, ela está crucificada com Cristo. Ela está crucificada com Cristo. Então nós vemos que Isaías, capítulo 53, versículo 12, somente a parte A do versículo, tá? Isaías 53, versículo 12. A parte, né? Vamos ver o que diz Isaías, diz assim, olha bem. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contada com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Ele intercede. Ele levou o pecado de muito. Aquela minha natureza que foi morta com ele, que está crucificada com ele. Ele levou embora. Ele levou para diante de Deus, meu Deus. A dívida do Eugênio está paga. Olha a natureza dele aqui. E cadê ele? Está lá na terra com o meu Espírito. Com o Espírito Santo de Jesus. Ele está lá, mas a natureza dele está aqui. A natureza velha dele eu trouxe aqui para testificar que ele me aceitou como Salvador dele. E todos nós que somos batizados, Jesus está testemunhando de todos nós que testificamos do teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Quem confessar o meu nome, quem declarar o meu nome, eu declararei o nome dele diante do meu Pai que está no céu. Veja a importância do batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é a única fonte de salvação que existe para o ser humano. É através de Jesus e os seus ensinamentos e sinais. Eu vou ler o versículo de novo de Mateus. Olha o que Jesus falou para nós encerrarmos. Mateus, capítulo 28, para nós encerrarmos a palavra de Deus sobre o batismo. Evangelista Eugênio, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, meu servo, agora, ide, ensinai todas as nações que existem no planeta Terra.
outros seres humanos que pisar nesse planeta. Ensine eles que essa é a única fonte de salvação. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Esta foi a palavra de Deus. E pretendo continuar, viu? Porque não deu para concluir todas as ideias, mas a gente vai falando. Pelo menos uma boa parte que eu queria apresentar deu para ser apresentada. E essa mensagem nós vamos ver depois em Romanos, né? O capítulo 7 e o capítulo 8, ainda incluindo nessa situação. Porque nós desligamos do pecado, mas você vê que o pecado nos acompanha. Nós vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 7, não é? O capítulo 7 e o capítulo 8, nós vamos ligar nessa mensagem. Quer dizer, o primeiro passo foi dado. Agora nós temos uma outra natureza. Nós somos uma outra pessoa. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Então nós vemos que deu para mim dar assim a introdução e tem muita coisa para falar. Eu quero mostrar o que eu preparei. Olha, o que tem preparado para o batismo. Olha bem. Eu quero tudo sobre batismo. Né? Começa aqui, olha. Tudo sobre o batismo. Tudo sobre o batismo. Né? Aqui é cada situação. Olha, tudo sobre o batismo. Tá vendo? Olha, tudinho aqui. Tudinho sobre o batismo. Tem mais, né? Isso aí. Né? Esse é um caderno. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Tudo sobre o batismo. Nós vamos enriquecer vocês de conhecimento da palavra e aprofundamento da palavra de Deus. Tudinho sobre o batismo. Né? Porque assim, porque aqui cada caderno está escrito uma situação. Às vezes é o mesmo versículo, mas é situações diferentes. Né? Então, olha bem, tudo isso aqui. Agora tem outros 2 cadernos aqui. Olha aqui. Outros 2 cadernos aqui. Tudo em cheio. Todos eles com 8, 9 páginas escritas, viu? Então, olha bem, tem quase 40 páginas aqui, né? Folhas só sobre batismo. E colocando aqui a cada situação. E assim, para não ficar enfadonho, né? A gente fala assim, depois volta no assunto, fala outra coisa, depois volta no assunto, para não ficar muito mascante, né? Então, tem ainda mais coisa para falar e muitas coisas para ensinar com respeito ao batismo, né? O fundamento do batismo, todinho eu quero assim passar para vocês em nome de Jesus. Que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, Jesus.